Primeira carta de Paulo a Coríntios. Capítulo 1. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Primeira carta de Paulo a Coríntios. Se tiver alguém aí do seu lado que não tem uma Bíblia, dá uma olhadinha, vê se tem alguém sem Bíblia aí. Convida este irmão para ler com você a palavra de Deus. Amém? Gostaria que você dobrasse a sua atenção para entender aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Se você trouxe papel e caneta para anotar, isso é muito importante. Nós vamos hoje passear muito na Bíblia. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir terminar a mensagem. Eu ministrei hoje pela manhã na nossa igreja lá de Guarulhos. E eu não consegui terminar a mensagem. Talvez eu não consiga. Se eu não conseguir no próximo domingo, eu vou terminar a mensagem. Porque o estudo bíblico é muito grande. Mas eu pretendo terminar hoje. Amém? Está com pressa aí? Amém? Tem sede de Deus aí da sua palavra? Vamos para a palavra então. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, eu quero falar hoje sobre santidade. Diz assim, o apóstolo Paulo escreve à igreja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, vírgula, chamados para serem santos. Olha que interessante aqui. Primeiro ele chama os irmãos de santificados. Depois ele diz, vocês precisam ser santos. Vocês foram chamados para serem santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Amém? Até aí, querido. Vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos a Ti, a Tua igreja nas Tuas mãos, os Teus filhos que aqui presentes estão. Fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nós te damos liberdade, Senhor, sobre o nosso coração. Toma a nossa vida nessa noite. Toma, Senhor, a nossa mente. Toma, Senhor, o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Abre a mente, dá-nos a compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Fala comigo, Jesus. Fique à vontade, Senhor. Leva-nos a um lugar de entendimento, de convicção e de revelação da Tua palavra sobre o nosso coração. Nós te damos liberdade, fique à vontade, Jesus. Fique à vontade. Amém. Pode sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Vai aplaudir a Jesus, capricha. Glórias a Deus. Amém. Eu preciso realmente que você preste atenção para você receber, porque se você perder um pouquinho, você pode perder todo o entendimento da mensagem. Amém? Então é muito importante que, por exemplo, aqueles irmãos que têm mania de ficar cochichando no ouvido do outro irmão, né? Isso é ladrão de unção e ladrão de revelação. Ele está atrapalhando a pessoa de entender aquilo que Deus está falando, principalmente nesse momento da palavra, que é um momento assim, de muito temor. Amém, gente? Porque é Deus falando com você nesse momento. Então, quando alguém está falando, normalmente a gente tem que dar a atenção. Imagina quando é Deus falando, né? Isso é questão de educação. E diante de Deus nós temos que ter reverência e temor. Amém? Posso ouvir um amém? Então, dobre a tua atenção. Não deixe que nada roube a sua atenção. Quem já foi no banheiro já foi. Fica aí, fica ligado para Deus falar com você. Amém? Eu quero falar de santidade hoje, de santificação, na verdade. Nós precisamos entender que todo cristão, ele deve carregar na sua vida a marca da santidade. Não faz nenhum sentido você participar da igreja ou você entregar a sua vida a Jesus e não viver uma santificação. Não faz sentido. Nós vemos hoje a igreja, de uma forma geral hoje, olhando para a igreja no Brasil e no mundo, a condição da igreja hoje é realmente deplorável na questão de santificação. O que tem de gente
que está afastada dos caminhos do Senhor. Eu estou falando de gente dentro da igreja, não o que está fora da igreja. O que está fora da igreja é mais honesto com Deus do que o que está dentro da igreja e está fraco, está afastado de Deus, está entregue ao pecado. O que está fora da igreja, pelo menos ele diz, ele reconhece, eu estou longe, preciso voltar, mas eu estou longe. O que está dentro da igreja, afastado do Senhor, e eu acredito que alguém que não está vivendo um padrão de santificação, é alguém que está afastado do Senhor. Então, se você está dentro da igreja, mas não está vivendo um padrão de santificação, e eu digo mais, não só um padrão de santificação, mas um processo de santificação. Porque a santificação tem um processo. Se você não está evoluindo na santificação, obviamente que você está sendo dominado pela carne. E isso mostra que talvez não, com certeza, você está afastado do propósito de Deus. Então o pior desviado é aquele que está desviado dentro da igreja. Amém, gente? Porque ele está vivendo debaixo de hipocrisia, debaixo de falsidade, vivendo uma vida de aparência. E uma vida de aparência, alguém que está tentando impressionar, vive uma vida de aparência. Não é real, não é verdadeiro. E se tem uma coisa que Jesus não tem paciência, é com hipocrisia. Se tem uma coisa que Jesus não tolera muito, é a hipocrisia. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada Jesus lidando com prostituta, Jesus lidando com ladrão, com bandido, com político corrupto, com pessoas de má índole, ele lidava muito bem, com muito amor e carinho e paciência para ganhar aquela pessoa. Mas o hipócrita religioso, Jesus era duro, irmãos. Jesus não tinha paciência. Ele chamava os caras de sepulcros caiados. Ele chamava os caras de víboras. De pessoas, com essas pessoas Jesus não tinha paciência. Ele dizia, quem fez o exterior não fez o interior, limpa primeiro o prato. Porque o exterior está bonito, mas e o interior? Porque por dentro vocês estão cheios de iniquidades e de hipocrisia. Por fora está bonito. Por fora, belamente vestido, você impressiona, tem uma aparência de santidade. Por fora você tem uma aparência, né? Tem uma hipocrisia escondida, mas por fora alguém olha para você e diz assim, olha, aquele irmão é uma bênção. E os fariseus tinham mania de fazer prosélitos. Eles tinham a mania de fazer orações prolongadas nas praças para serem vistos pelas pessoas. Ou seja, eles queriam impressionar as pessoas com a sua espiritualidade, ou seja, com a sua pseudo-espiritualidade, a sua falsa espiritualidade. Nós precisamos ser reais, amém, gente? O reino de Deus é real, então eu preciso me tornar real. E o que me torna santo de verdade é quando eu realmente me disponho a passar pelo processo de santificação. E a santificação, ela é algo que Deus intentou para o homem desde o início. Nós vemos em Êxodo 28, no versículo 36, que a roupa do sacerdote, o Senhor diz assim, farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás as gravuras de selo, santidade ao Senhor, e atalás com um cordão azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. O sacerdote vestia um manto, uma mitra, e na mitra tinha uma gravura feita com ouro, escrito santidade ao Senhor. Era uma lembrança, era um memorial de que a responsabilidade do sacerdote era viver uma vida de santificação. Por isso que ele entrava no Santo dos Santos com aquela mitra e no seu manto real havia algumas campainhas amarradas sobre o seu manto, segundo alguns estudiosos da Bíblia. Isso não está provado na Bíblia, mas alguns estudiosos da Bíblia dizem que os sacerdotes tinham uma corda amarrada na cintura quando ele entrava no Santo dos Santos, ali para oferecer sacrifício diante do Senhor. Se esse sacerdote se encontrasse fora do padrão de santidade, Deus fulminava ele, Deus matava ele lá dentro. Então eles puxavam a corda do lado de fora. Por isso as campainhas amarradas no seu manto. Por quê? Porque enquanto a campainha fazia sonido, as pessoas lá fora entendiam, não, o sacerdote está vivo, Deus não o fulminou. E na sua mitra estava escrito, santidade ao Senhor. Porque, irmãos,
A santidade ao Senhor é um padrão de Deus desde o início. E alguém pode até olhar e dizer, cara, mas Deus era tão mau assim que Deus matava só porque o cara não era santo. Gente, Deus não era mau. Deus sempre estabeleceu um propósito de santificação na vida do homem. A Bíblia diz, e eu ministrei isso aqui na semana retrasada para vocês, que de Adão até Moisés o pecado reinou, porque não havia lei. Quando Deus estabelece a lei através de Moisés e o ministério sacerdotal, o ministério levítico, então Deus estabelece a lei. Então o que acontece após a lei? O ministério da lei trouxe morte. Por que trouxe morte? Porque os homens foram incapazes de praticar a lei. A lei serviu para uma coisa, para mostrar para mim e para mostrar para você que nós somos incapazes. A lei serviu para me mostrar e para mostrar para você que você não tem capacidade alguma de ser santo por si só, de obedecer a Deus. Por isso que a lei trouxe morte, porque a partir do momento que existe lei, então existe também juízo. E quando nós não vivenciamos a lei, nós vivenciamos o juízo. Ora, o sacerdote que deveria se manter santo, se ele não manteve a sua posição de santidade, quando ele entra no Santo dos Santos, ele está desrespeitando o Senhor. Há uma falta de temor diante de Deus. Então, debaixo da justiça de Deus, ele é fulminado e morto. Agora, preste atenção, porque se de Moisés até Jesus houve morte por causa da lei, de Jesus para frente, Jesus dá a sua vida na cruz do Calvário. Ele nasce de uma mulher, nasce como homem, nasce de um ventre, para que o sacrifício pelos nossos pecados pudesse ser pago. Ele só podia ser pago por um homem, pela raça humana. Então o Filho de Deus se fez homem, e como homem ele foi para a cruz do Calvário. Mas ele nasceu de um ventre, mas para provar que ele precisava ser puro, então ele precisou nascer de uma mulher imaculada, de uma mulher santa, de uma mulher que nunca teve relacionamento sexual, de uma mulher de Deus. E ele precisou ser concebido pelo Espírito Santo, não do ato sexual, porque ele precisava nascer puro, limpo, e viveu puro, viveu sem pecado. Por isso que Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que é que Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas? Porque ele, como homem, sabe o que é ser tentado. Jesus sentia fraquezas como eu e você na nossa humanidade. Jesus foi tentado como eu e você somos tentados na nossa humanidade. Jesus sabe o que é sentir medo, o que é sentir raiva, o que é sentir ira. Jesus sabe exatamente o que é sentir esperança, amor, alegria, todos os sentimentos humanos que um ser humano pode sentir, as oscilações que nós sentimos emocionais. Jesus sentiu tudo isso. Mas a Bíblia diz que sem pecado, ele foi o cordeiro imolado, o sacrifício vivo que pagou o meu pecado e o seu, para que eu e você agora pudéssemos receber o Espírito Santo. E aqui começa o nosso processo de santificação, porque nós não somos capazes de ser santos sozinhos. Nós só podemos ser santos através da ativação do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse assim: vós recebereis o Espírito Santo, e ele vos ensinará o caminho que deve escolher. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo. Então, ao ponto que nós temos um contato com Jesus, nós temos um encontro com o Cristo vivo, então nós recebemos o Espírito Santo. Isso acontece na nossa conversão, e a partir daquele momento nós também recebemos a natureza de Deus em nós, que é ao ponto da capacitação da santificação. Quem está entendendo, diga amém. E nós estamos vivendo dias, irmãos, onde o que impera é a imoralidade no mundo. E isso tem entrado pelos portões da igreja. Tudo que você contempla, tudo que você assiste, influencia você, torna-se tão natural quanto cultural na sociedade. Por isso que a estratégia de Satanás hoje é atingir as pessoas na mídia global.
Na televisão você vai encontrar adultério, na televisão você vai encontrar mentira, prostituição, você vai encontrar toda sorte de lascívia. Na televisão, na internet, você vai encontrar o homossexualismo sendo natural. Não tem um seriado, uma novela, um filme que não tenha um casal homossexual ali. Para quê? Para tornar tudo isso natural aos olhos daqueles que assistem, principalmente das crianças. Porque para uma criança experimentar um relacionamento homossexual é muito fácil nos dias de hoje. Porque é tão natural, ela viu na televisão, ela viu em casa, talvez no meio dos familiares, dos parentes, na escola. Então se um dia ela disser, eu vou experimentar um namoro homossexual, e ela pode experimentar isso porque isso se tornou natural. E essa é a ideia do diabo. Tornar cultural para que o cultural se torne natural. Eu preguei aqui outro dia que o nosso problema aqui no Brasil não é o presidente, é a cultura. Porque a lei da vantagem, todo mundo quer tirar vantagem de alguma coisa. Você vai tirar a carteira de motorista, você pode pagar e receber sem mesmo saber dirigir. Tudo que você vai fazer hoje aqui no Brasil, você pode burlar com o dinheiro. Isso se tornou cultural. Aí quando alguém assume a bancada política, a gente pensa assim, não, esse cara vai ser bonzinho, ele vai fazer a coisa certa, ele é honesto, ele é justo. Se ele for influenciado pela cultura nacional, mundial, dos tempos de hoje, ele vai ser mais um, burlando reis, burlando leis, regras, fazendo as coisas para ganhar o seu jeitinho, né? O jeitinho de se dar bem na vida. Infelizmente, irmãos, ou nós nos separamos como igreja, porque essa é a importância da nossa santificação. Nós precisamos tirar um dia aqui com os jovens, ou até mesmo com os membros, para sentar para falar sobre rede social. Porque as redes sociais precisam ter propósito na nossa vida. Ou é melhor que você não tenha rede social. É provado que nos Estados Unidos 80% dos casamentos que foram destruídos por causa do bendito do Facebook. Antigamente, lá no passado, quando não tinha televisão, quando não tinha internet, quando não tinha nada, os casamentos duravam muito mais do que hoje. Por quê? Porque não tinha oportunidade. A imaturidade da pessoa, irmãos, não saber lidar com a situação, como diz o ditado, a oportunidade faz o ladrão. Não é assim que diz o ditado? Pois é, coloca uma criança imatura, uma criança sem raciocínio lógico, para brincar perto de fio desencapado. Ela vai tomar choque. Dá uma faca para uma criança, dá um carro para um menino de 11 anos dirigir. Ele vai bater o carro. Por quê? Porque ele não tem capacidade para fazer isso. E aí muitos de nós que não temos capacidade espiritual, nem maturidade lógica para lidar nos relacionamentos, quando nós assumimos esse lugar no mundo, nós quebramos a cara. Por isso nós precisamos estar tão preparados em Deus para ser. E isso vem através de um processo de santificação. Nós precisamos dar um curso sobre redes sociais aqui na igreja. Se você não pode, se você não sabe lidar com isso, é melhor você fugir. Porque a Bíblia diz, fuja do pecado, fuja da prostituição, fuja. Se você não tem capacidade de lidar com isso, é melhor que você não tenha. Até que você tenha capacidade para que você possa então manifestar isso. E ser uma bênção. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui mostra a santificação em duas etapas. Existe uma santificação inicial. Quando Paulo diz assim à igreja de Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, isso já aconteceu. Mas ele fala de uma outro tipo de santificação que eu quero chamar de santificação progressiva. Ele diz, aos chamados para serem santos. Uma santificação que precisa continuar acontecendo. Quando a Bíblia usa o termo santificados em Cristo Jesus, ela está falando de algo que está acontecendo, mas de algo que já aconteceu. Quando você teve o primeiro encontro com Jesus, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, ou quando você se rendeu ao Deus, ao Senhor da sua vida, você recebe então o toque especial do Espírito Santo, e isso
abriu os teus olhos das trevas, converteu você para a luz, você foi santificado naquele momento, como diz em Atos capítulo 26, versículo 18, diz que ele abriu os nossos olhos das trevas, convertemos a luz do poder de Satanás e de Deus, a fim de que recebemos agora a remissão dos pecados, a herança entre aqueles que são santificados pela fé. 1 Coríntios 6,11 diz, e que uns têm sido e havidos levados e sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito de Deus. Você foi justificado na sua conversão. Ou seja, o teu passado já não existe mais. O pecado que você cometeu ontem, quando você se converte hoje, ele é apagado. A Bíblia diz, Tito 3,5, não pelas obras que nós somos justificados, não pelas obras que temos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem, pela regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Então, o seu passado é removido. Isso é santificação. 2 Coríntios 5,17 diz, tornando novas as criaturas. As coisas velhas se passaram. Você foi santificado numa santificação imediata, ao ponto que você entregou a sua vida a Jesus. E a Bíblia mostra que depois de nós termos passado por essa santificação, nós precisamos de algo mais. Precisamos vivenciar uma santidade, uma santificação progressiva. Porque o mesmo texto diz, chamados para serem santo. O que a Bíblia diz? O que é santo, se santifique mais. Existe essa necessidade. Os que foram santificados inicialmente, viveram uma experiência instantânea de santificação, são chamados para serem santos, ou seja, para que continuem vivendo esse processo de santificação. Eu não sei se você já viu alguém na igreja cheio do Espírito Santo, homem de Deus, mulher de Deus, todo cheio de Deus, e depois essa pessoa se desviou, foi para as drogas, foi para o mundo, foi para a prostituição, está longe de Deus. Alguém já viu alguém cheio do Espírito Santo que retrocedeu, que voltou atrás? Todos nós já vimos. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Nós temos que guardar a nossa santificação. Irmão, a vida do cristão tem que progredir, não regredir. Amanhã tem que ser melhor que hoje. Você tem que estar mais crente amanhã do que hoje. Você tem que estar mais cheio de Deus amanhã do que hoje. Você tem que estar mais cheio de experiência e de maturidade de Deus amanhã do que hoje. Tem que viver esse progresso, não regresso. Chega de crente museu, que olha para o passado e diz, naquele tempo que as coisas eram... Naquele tempo nós orava, a glória vinha. Por que não acontece mais hoje? Não, querido, você tem que olhar para o hoje e dizer, cara, hoje é melhor que ontem. Está entendendo, irmão? Se você está regredindo, tem algum problema com você, preste atenção. A Bíblia diz, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Sem santificação não tem salvação. Então, se você não está vivendo santificação, você não está salvo. Por isso eu posso classificar o desviado dentro da igreja como aquele cara, ele pode estar frequentando a igreja, ele pode estar todos os domingos batendo cartão na igreja, mas se ele não está vivendo um período de santificação, ele não é salvo, e se ele não está salvo, ele está desviado. Quando a gente faz apelo aqui, quem quer se renovar com Jesus, eu sei que mais da metade da igreja deveria vir. O que nos impede é o nosso orgulho. O que nos impede é a nossa falta de visão. Nós somos muito contentados com o que estamos vivendo. Contentados com o pouco de Deus, contentados com a pouca presença, ou com nenhuma presença.
Somos contentados simplesmente por ser um evangélico que frequenta a igreja todos os domingos e não percebemos a grande hipocrisia que estamos vivendo no nosso interior. Seguir a santificação, querido. Hebreus 12 diz, seguir a paz e a santificação. Seguir a santificação. A Bíblia está falando de um processo, um caminho a ser seguido. E esse caminho é santificação. Esta carta aqui foi direcionada à igreja, a pessoas cristãs. Pessoas que já haviam passado pelo novo nascimento inicial. Mas eles necessitavam de algo mais, precisavam de um processo de santificação. Por isso Paulo faz esse apelo à igreja, vocês foram chamados para serem santos. E o que diferencia essas duas etapas, porque nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E a santificação precisa tocar de modo distinto cada uma dessas partes. Separadamente, a santificação precisa tocar o espírito, a alma e o corpo. E necessariamente nessa ordem. É nessa ordem que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5:23, o próprio Deus vos santifique completamente. Diga comigo, completamente. A santificação precisa acontecer assim. Que o próprio Deus vos santifique completamente. De que maneira? O vosso espírito, alma e corpo, que sejam conservados irrepreensíveis para a vida do Senhor Jesus Cristo. Perceba que a ordem bíblica é espírito, alma e corpo. Quando você recebe o encontro inicial com Jesus, onde você é santificado? No seu espírito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Acontece no nosso espírito. Você está entendendo, irmãos? Por isso que a pessoa chora, ela se rende, ela muda de vida, naquele momento ela se derrama, algo aconteceu dentro dela e foi no seu espírito. Algumas pessoas não conseguem entender alguém que estrupou, que matou, que fez tanta maldade e depois quer se esconder atrás da Bíblia. Como pode agora essa pessoa aceitar a Jesus e viver uma vida diferente? Na verdade, até o bandido, o homicida, o ladrão, aqueles que cometeram atos tão grotescos, tão terríveis, quando tem um encontro com o Senhor, ele tem um encontro primeiro no seu espírito, porque a única área pura da nossa vida é o nosso espírito. Até que vai para o inferno, antes vai dar uma passadinha no céu para devolver o espírito, como a Bíblia diz, que terá que devolver o espírito a Deus que o criou, mas a alma e o corpo certamente vai queimar no fogo do inferno. O espírito é a parte pura da gente. Eu ministrei aqui uma mensagem para vocês esses tempos, falando sobre exatamente isso, sobre a área do nosso Santo dos Santos. Se você quiser assistir essa mensagem, ela tem no YouTube com o tema o nosso Santo dos Santos, que é o nosso espírito, o lugar da ativação, o lugar da presença de Deus. Assista essa mensagem, com certeza Deus vai falar com você se você não conhece. O nosso espírito é o primeiro lugar onde Deus começa a trabalhar, porque é o lugar puro da nossa vida. Então, do espírito, que toca a alma e que toca o corpo. É assim que acontece. Não existe uma santificação no corpo para tocar a alma e depois o espírito. Começa no espírito. Porque é de dentro para fora. Alguém disse que se você quiser viver uma vida de santidade, você precisa orar. Eu digo exatamente o contrário. Se você quer se manter em oração, você precisa ser santo. O que me dá prazer em orar é a minha vida santificada. Alguém que não tem uma vida santificada não consegue orar. Ora 2 minutos já se entrega. Ele é vencido pelo cansaço, é vencido pelo sono, é vencido por qualquer outra coisa, por qualquer outra atividade, por qualquer outra coisa que rouba da oração. Por quê? Porque o seu espírito está dormente. Por isso, irmão, a santificação é importante.
É a coisa mais importante que você precisa manter na sua vida. Você foi salvo, santificado inicialmente, agora nós temos um desafio. Viver a santificação progressiva. Viver o crescimento, crescer na graça e crescer no conhecimento. O seu espírito é a parte que tem consciência de Deus e das coisas espirituais. A sua alma é a parte que tem consciência de você mesmo. É o campo das vontades, dos desejos, do querer, das emoções, dos sentimentos. O seu corpo é a parte que tem consciência das coisas naturais, das vontades carnais. E nós precisamos viver a santificação nas 3 esferas, espírito, alma e corpo. E é assim que acontece quando você recebe na ativação do seu espírito. Agora você precisa viver um processo de santificação que toca a sua alma, que toca a sua consciência sobre você mesmo, que toca as suas vontades, que toca os seus desejos, que toca o teu querer. Precisa tocar o seu corpo. Você precisa ter domínio sobre a sua carne. Há pessoas que dizem assim: pastor, eu me entrego à pornografia para não ter que cometer o ato do pecado. É melhor assistir pornografia do que cometer o ato em si. E eu digo para você o seguinte, meu irmão: não tem diferença nenhuma. Jesus disse que se com os teus olhos você pecar, se olhares para uma mulher e desejá-la com intenção impura, você já adulterou. Não existe nenhuma diferença. Nós precisamos vencer no nosso corpo também. Essa santificação precisa atingir a alma e o corpo. Não adianta nós vivemos de emoções. A pessoa vem aqui, é cheia do Espírito Santo, chora. Não, é Deus, para lá, sai lá fora. Acabou Deus. Acabou a unção. E o mundo vai olhando para você e diz: cara, não quero ser crente não, por causa de você. Eu já conversei com parentes de pessoas que não congregam na igreja. A pessoa congrega, mas o parente não. E o parente disse o seguinte: eu não quero ser crente, pastor, por causa de fulano. Fulano que congrega na igreja. Porque a forma da pessoa ser, a forma da pessoa agir, a forma da pessoa falar, se ele não é transformado, o que eu vou fazer na igreja? Não me dá nenhum exemplo. Sabe de uma coisa, irmãos? Algumas pessoas que nós não ganhamos para Jesus, por causa do nosso mau testemunho, a nossa forma de vida. Nós não pregamos com a vida, não pregamos com a nossa maneira de viver. Que o mais importante é você pregar com a sua vida. Pregue, se necessário for, abra a sua boca. Pregue sem palavra, sem muita falácia. Pregue com a sua própria vida, com o seu testemunho. Alguém vai olhar e vai dizer: eu quero ser cristão, porque esse cara é a diferença. Cara, eu quero me dar receita. Eu quero ir onde você vai. Eu quero Jesus que você prega. Eu quero Deus que eu vi na sua vida. Você está entendendo, gente? Sabe, irmãos, a nossa santificação é o que vai ganhar as pessoas para Cristo. Não é a nossa boa mensagem, não é a nossa boa falácia. Não é o muito falar. É nosso estilo de vida. Santidade é um estilo de vida. Amém? E para isso eu preciso mesmo ver uma vida intensa na oração. A oração é a chave que abre a porta para a santificação. Um homem pecador, ele vai parar de orar. Se ele orar, ele vai parar de pecar. E uma pessoa, se parar de orar, ela volta a pecar. Se somos fracos na oração, nós somos fracos em todas as partes da nossa vida. Como você pode querer derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem força nem para desligar a televisão? Como que você quer derrubar as fortalezas de Satanás
se você não consegue ficar sem o celular, você não fica sem créditos na sua internet por um dia. Aleluia. Irmão, nós somos muito mal acostumados. Escreve o pedido de oração, traz aí na intercessão. Aí a gente monta um grupo de intercessão na igreja. Na segunda-feira tem meia dúzia de pessoas lá orando, intercedendo. Aí o que acontece? Você não quer orar porque tem alguém intercedendo. Nós não deveríamos ter grupo de intercessão. Nós todos deveríamos ser intercessores. Nós todos deveríamos ser homens e mulheres de oração. Não precisamos de intermediários que comprem as nossas brigas. Nós devemos comprar as brigas uns dos outros. A oração deve ser tão natural quanto o culto ao domingo. Irmãos, e a santificação, ela precisa atingir essas três partes da sua vida. O Espírito já passou pela santificação inicial. A regeneração. Tiago 1,18 diz que segundo a sua vontade Ele nos gerou pela sua palavra, a palavra da verdade, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Isso aconteceu na conversão. 1 Pedro 1,21, por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Olha que tremendo, olha o processo de crescimento que precisa acontecer. 1 Pedro 2,2, desejai afetuosamente, como meninos nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Eu tenho que desejar a palavra racional. Eu tenho que desejar esse processo de crescimento na minha vida. A gente não vem para a igreja fazer campanha para melhorar de vida, não, gente. A gente não vem para a igreja fazer campanha para porta de emprego, para arrumar casamento, para fazer uma campanha para você arrumar alguma coisa. Esquece, Bruninho. Vai orar. A gente não faz campanha para isso, para aquilo. Você não vê a gente pregando isso aqui na igreja, gente. Por quê? Porque não é esse o propósito. O propósito da igreja é transformação, é santificação. É nos preparar para a eternidade. Você está entendendo? Efésios 5,15 diz, portanto vede que prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. O cara está 10 anos dentro da igreja e não cresce. A gente que é pastor às vezes vê pessoas que estão aí 10 anos no ministério com a mesma mentalidade, não avança, não cresce, não amadurece, não aprende, parece que não sei o que acontece. Contrapartida, a gente vê gente que acaba de chegar do nada, se converte agora, aceita Jesus hoje, e amanhã está mais maduro do que aquele cara que está 10 anos e não evolui. Porque alguém que está vivendo o processo de santificação, vai viver a maturação, vai viver a maturidade. Então não é por tempo de igreja, não é por tempo de crente. É por quanto tempo você se rendeu a esse processo de santificação. Porque ser evangélico não te faz salvo. Aceitar Jesus como Salvador não te faz salvo. Descer as águas do batismo não te faz salvo. Fazer parte da igreja não te faz salvo. O que te faz salvo é a resposta que você dá para a salvação que você recebeu. Porque nós somos salvos instantaneamente? Não, nós estamos no processo de ainda sermos salvos. Perceba que nós somos salvos num dia e no outro estamos no inferno. Você vem aqui na frente, chora, pede perdão, adora, está salvo, se morrer agora vai para o céu. Mas você sai lá fora, xinga no trânsito, mente, engana, acabou, você está no inferno. Morreu, vai para o inferno.
está na igreja, está uma bênção, chora, se arrepende, no outro dia cai na tentação da pornografia. Está no inferno. Somos salvos num dia, estamos no inferno no outro. Então peraí, irmãos, a nossa salvação também é progressiva. Eu preciso viver a santificação progressiva para ter salvação. Nós ainda estamos sendo salvos. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Aí Paulo exorta a igreja pela sua falta de maturidade espiritual. 1 Coríntios 3:1. Eu, irmão, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco agora podem, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, não andais segundo os homens? Olha aqui as características para que você seja identificado como carnal: inveja, contenda, dissensão. Não são porventura carnais? Aí Paulo olha para a igreja e diz: eu não posso nem falar de coisas espirituais porque vocês não entendem. Por isso que tem pessoas há 10 anos que não mudam, porque são carnais. A semelhança das palavras de Paulo aqui em 1 Coríntios, muito parecida com a palavra de Hebreus, capítulo 5, versículo 13. Por isso eu acredito que Paulo escreveu Hebreus, porque existe uma semelhança muito grande nas palavras de Hebreus. Hebreus 5,13 diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Olha só, irmão, o que se alimenta de leite não está pronto, mas o que se alimenta de alimento sólido, e aqui ele está falando de uma maturidade, de uma palavra mais madura, de um conceito mais elevado, de um raciocínio mais alto. E a Bíblia diz que esse alimento é para os perfeitos. Perfeitos. Por quê? Porque está sendo aperfeiçoado. Está vivendo esse processo de santificação. E agora esta pessoa consegue discernir o bem e o mal. Quando toca o nosso espírito, nós temos uma conversão inicial que precisa ser transferida. O processo de santificação da alma e do corpo também precisa acontecer. A alma é a nossa personalidade. A alma é a nossa sede das emoções, do intelecto, da vontade. Tiago 1,21 diz: por isso, rejeitem toda a imundícia, toda a superfutilidade de malícia, e recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Como é que a minha alma é transformada? Com uma palavra que é enxertada. A palavra enxertada santifica a minha alma. A alma é santificada pela palavra. Crente que não gosta da palavra não consegue viver santificação. A palavra de Deus faz parte do processo de santificação, porque ela é munida de princípios. A palavra são os princípios de Deus para a sua vida. A minha pergunta para você é: quantas vezes você pega a sua Bíblia para ler? Qual é o seu interesse nas coisas celestiais? Qual é o seu interesse no plano de Deus, na vontade de Deus? A igreja emocional, ela está atrás de subterfúgios. As pessoas só querem um profeta dizendo coisas que elas querem ouvir. As pessoas só querem um pregador pregando bênção, vitória, campanha da bênção, da vitória. Receba o teu milagre agora. Então você sai aliviado do culto porque alguém prometeu coisas boas para você. Isso não te santifica. Mas alguém que pega a palavra e nele é enxertada, a alma começa a viver uma santificação. A palavra começa a preparar você para as verdades de Deus. Então, alguns sentidos começam a mudar dentro de você.
Enquanto a santificação do espírito é inicial e é imediata, a santificação da alma e do corpo é um processo de mudanças de valores que vem através da palavra enxertada. Isso tem que ser uma renovação diária. Lembra da parábola de Jesus? Ele disse aqui no livro de Lucas 5:33, versículo 35 eu vou ler. Ele disse também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para coser uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornará o vinho, e os odres estragarão. Mas o vinho novo deve se deitar em odres novos, então ambos juntamente se conservarão. Sabe o que Jesus está dizendo? Que se o odre, que é o meu corpo, o seu corpo, não for renovado, ele não tem capacidade de suportar o vinho, o avivamento, a pressão da glória de Deus. Ele entorna, ele estraga. Por isso que muita gente que recebe o Espírito Santo, recebe a unção do vinho novo, mas não muda o coração, não muda o caráter, não muda a sua maneira de viver, não suporta. A mesma unção que te levanta também pode te derrubar, irmão. A mesma unção que promoveu Saul foi a mesma que derrubou. Você está entendendo? Se não há uma mudança de caráter, se o odre não transforma, você não suporta a pressão. Efésios 4:23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Veja, a Bíblia sempre está falando de renovação da mente. Romanos 12:2, não se conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que haver essa renovação, essa transformação. Chega desse evangelho falso que a gente tem ouvido por aí, irmão. Você liga o rádio, você ouve uma palavra falsificada. Você liga a televisão, você ouve uma palavra falsificada. E o que é uma palavra falsificada? É uma palavra cheia de promessas carnais. Deus não está interessado de te dar bem material. Ele não está interessado em encher a sua despensa de comida. Deus quer santificação da sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A nossa salvação está sendo desenvolvida. Filipenses 1:6 diz: tenho por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Que dia de Cristo? Qual é o dia de Cristo? O dia da salvação, o dia do arrebatamento da igreja. Ele começou a obra e aperfeiçoará até o dia de Cristo. A nossa salvação está sendo aperfeiçoada. Filipenses 2:12, de sorte, meus amados irmãos, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Não só na minha presença, mas principalmente quando eu não estiver com vocês, operem a salvação de vocês com temor e tremor. Como assim? Como funciona esse negócio de operar a salvação? Paulo está falando de comportamento, gente, de uma pessoa salva. Está falando de atitudes de alguém que é salvo. Você está entendendo? Por isso tem que se despir do velho homem. Não dá, cara, para vir para a igreja e continuar do mesmo jeito. A igreja não salva você não, meu irmão. Efésios 4:19 diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo,
Se é que tendes ouvido, se nele for ensinado, como esta é a verdade em Jesus, que quanto do trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Nós temos que nos despir do velho homem. Se isso não está acontecendo na sua vida, se você não se aborrece com a promiscuidade, se você não se incomoda com a mentira, se você não se incomoda com o engano, com a desonestidade, se tudo isso se tornou natural na sua vida, eu te digo, você não está vivendo santificação. Nós precisamos viver a santificação que toca a alma e que toca o corpo. O nosso corpo só será totalmente santificado se o nosso espírito e a alma for transformada. Não dá para manifestar nada no corpo se não aconteceu no espírito. Algumas pessoas até tentam mostrar aqui fora, mas não adianta, irmão, Deus te conhece por dentro. O que tenta manifestar no corpo, o que não aconteceu aqui dentro, é hipócrita para Deus. É sepulcro caiado. Religioso. Religioso é o cara que guarda os bons costumes a vida inteira, mas ele não ama. Não é real dentro dele. E o religioso, ele tem aquela tendência de diminuir as pessoas e se auto-engrandecer. O religioso tem a tendência de se engrandecer na fraqueza das pessoas. As pessoas que apontam o dedo umas para as outras, condenando-as, olhando para o pecado uma das outras. Como Jesus disse, tentando tirar o cisco do olho do irmão sem reparar a trave que está no seu próprio olho. Ele disse isso para um bando de fariseu hipócrita. Sabe, irmão, uma verdadeira santificação na sua vida não leva você a apontar o dedo para ninguém. Um bom sermão é esse. É o de sermão. É aquele que estende a mão. Caiu? Cara, vou te ajudar a se levantar. Vamos orar junto, vamos santificar junto. Vou ser o seu intercessor da sua vida, não o seu acusador. Qualquer um pode cair. A ideia é que você não aconteça, que você não caia, que isso não venha acontecer com você. Mas caso aconteça, nós que estamos de pé. Por isso a Bíblia sempre, o Senhor fala na sua palavra, para ir de 2 em 2, porque se um cair, o que tem que o outro fazer? O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se um cair, o outro levanta. Uma pessoa que está vivendo em santificação também está vivendo em compaixão. Sempre tendo compaixão das pessoas. Eu tenho um pé atrás com pessoas que quando nós sentamos perto ou na roda de alguém, começa a falar mal dos outros. Começar a criticar a vida de outras pessoas. Ou ficar mencionando pecado alheio. Cara, você vai pagar o preço se você continuar vivendo isso. Fazendo assim. A sua boca é o seu corpo. E você está emprestando ele para o diabo. Para promover mexerico. Contenda. Você sabia que lá em Apocalipse, o maledicente está incluído junto com aqueles que não vão entrar na eternidade. Junto com o adúltero. Junto com o assassino. Junto, está lá. Não entrará no reino dos céus os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, os maledicentes. Está lá. É um pecado contado no último livro da Bíblia, nas últimas palavras, que excluem aqueles que não vão entrar para a eternidade. Nós pregamos contra o pecado, mas
amamos o pecador. É assim que a Bíblia nos ensina. Porque a ideia de Deus é a regeneração, é a transformação. E aqueles que já estão aqui, nós precisamos dizer isso para você. Cara, luta pela sua santificação. Te prepara, te santifica, se esforça, busca o Senhor. Faça algo diferente de só ir aos cultos aos domingos. Faça cultos na segunda, na sua vida, na sua casa. Faça cultos à terça. Viva um culto contínuo. Não pare de viver esse culto, essa vida de adoração ao Senhor. Desenvolva a santificação, desenvolva a vida com Deus. Pega tudo que você está recebendo aqui e luta para aplicar isso, luta para viver isso. Aleluia. Romanos 8:23, Paulo diz, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A carne e o sangue não podem herdar o reino. Por isso, santifique. 1 Coríntios 15:50, ele diz, agora digo isso, que nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que existe um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Tem que acontecer esse processo de mudança, de transformação interna. E até que isso aconteça, até que o arrebatamento venha, até que nós vamos para a glória, nós estamos aqui, irmãos, num processo de santificação do corpo. Um processo contínuo de sujeitar a carne. Por isso Paulo dizia em 1 Coríntios 9:27, ele dizia, antes eu subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ser reprovado. Então, eu esmurro o meu corpo, eu subjugo o meu corpo. Paulo está dizendo o seguinte, irmão, depois de pregar para vocês, eu tenho que subjugar a minha carne, o meu corpo, a servidão, para não ser reprovado. Tem que ser real em mim, na minha carne. O corpo fala, irmão, dos desejos. Paulo fala em 1 Coríntios 6:13. O alimento são para o estômago é para o alimento. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são os membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta-se com a meretriz faz-se um corpo só com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um no mesmo espírito. Então fugi da prostituição, de todo o pecado que o homem comete fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós e que é proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo está falando, irmãos, de vontades carnais, de desejos carnais. Tem mais Bíblia. 1 Tessalonicenses 4:1.
Ele diz: finalmente, irmãos, rogamos e exortamos vocês no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós a maneira como convém andar, agradando a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque quem despreza isso, não despreza ao homem, mas a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Eu quero lembrar uma coisa aqui para vocês, porque talvez você pode estar dizendo assim: eu não faço isso. Misericórdia. Eu vou lembrar para vocês que Jesus disse que o que comete pecado com os olhos também comete o mesmo pecado da carne. A santificação do nosso corpo, ela também fala dos nossos olhos, porque os nossos olhos fazem parte do nosso corpo. Para onde você está olhando, e a alma e o corpo em conjunto. A alma nos desejos, no querer, na vontade, e o corpo cooperando com a alma. Lascívia é o desejo. Lascívia não é propriamente a prostituição, mas é o desejo. E lascívia também é o pecado da carne. A nossa santificação não fala só do não tocar, mas também fala da nossa forma de falar e da nossa forma de vestir. Efésios 4:25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos. Quando você mente, você comete pecado no corpo. A boca é membro do corpo. Por isso, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só o que é para promover edificação. Irmão, vou falar um negócio para vocês. Às vezes eu fico impressionado com alguns irmãos. Às vezes a gente está no meio dos irmãos assim, muito naturalmente, conversando, e alguém solta um palavrão. Solta uma palavra feia. Verdade, porque é tão natural para a pessoa falar aquilo, porque talvez faz parte, talvez não, faz parte do seu dia a dia. Mas aí sem querer, no meio dos irmãos, aí falam E hoje em dia se fala tão naturalmente como se não fosse uma. Mas quem está vivendo um processo de santificação, quando escuta, fala que. Oxi. Na linguagem do baiano, oxi. Oxente, bichinha. Irmãos. Você está contaminando o seu corpo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E a nossa maneira de vestir? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, as mulheres vão gostar agora. Do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Aí o texto diz aqui, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, vestidos preciosos, mas como convém a mulher, assim fazem a profissão de servir a Deus, mas com boas obras. Eu vou traduzir aqui, porque eu sei que esse texto aqui já trouxe muita confusão para a igreja. Tem lugar que é pecado usar um brinco, né? Um cabelo pintado, não é verdade? Mas eu vou traduzir mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Tem um outro texto que Pedro fala a mesma coisa, usando Sara como exemplo, dizendo, não vês a nossa mãe Sara, o exemplo de Sara, a mulher interior.
que sempre submissa e temente a Deus. Por quê que ele usa Sara como exemplo? Porque está falando da mulher interior. Quando Paulo está falando aqui que as mulheres têm que se vestir de modo honesto, e aqui ele fala de tranças, ouros, pérolas, vestidos, ele não está falando que isso é proibido. Ele está dizendo que muitas vezes você dá mais vazão para isso, você se dedica mais com isso, você gasta mais dinheiro com isso, do que com boas obras. Você está entendendo? Se você for tão boa em boas obras, como você é muito boa com joias, com pérolas, com vestidos. Você está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Não é exatamente uma proibição a nossa maneira de viver, é apenas uma recomendação dizendo que, gente, vocês têm que ser muito mais espirituais em boas obras do que dessa forma. Agora, com certeza, ele está falando aqui também de traje honesto, está falando de pudor. E eu posso tecer um apelo aqui para as irmãs, em nome dos irmãos que não querem cometer pecado dentro da igreja, para que se vistam com pudor. Eu não estou falando de uso e costume, de saia para o pé, de você não cortar a cabeleira do sovaco, não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de você se vestir com pudor, porque os nossos irmãos aqui na igreja não querem pecar na igreja. E eu posso dizer uma outra coisa para você, lascívia não é só quem está te olhando. O pecado da lascívia também é para você que está promovendo isso. Eu acho que muito mais para você. Então, não é só na igreja, é em qualquer lugar. Porque se você se veste de forma inadequada na rua, e alguém está ali olhando para você, aquele pedaço de bife, de carne, cometendo lascívia, você é culpada da lascívia, daquele pecado. Aleluia. Então eu vou ler de novo aqui, 1 Timóteo 2,9. Que as mulheres se ataviem com trajes honestos, com pudor. É a Bíblia. Amém. Tem espelho em casa? Então pronto. Irmãos, o que acontece no nosso espírito, a regeneração, a santificação inicial, o processo de restauração da alma precisa acontecer e do corpo. É a sujeição da nossa carne e do nosso corpo. É o que nós chamamos de santificação progressiva. Aleluia. O apóstolo Paulo estava nos mostrando a necessidade de nós trabalharmos cada uma das partes, espírito, alma e corpo. Aí ele diz em 2 Coríntios 7,1, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando-nos em santificação e temor em Deus. Irmão, esse é o Evangelho de Deus, essa é a palavra de Deus. Jesus pregava assim, é assim que está na Bíblia. Se Jesus tivesse pregado a mesma mensagem que os ministros de hoje pregam, ele não teria sido crucificado. Se Jesus tivesse ido lá pregar, veja uma chave de um apartamento, receba! Ele não teria ido para a cruz. Se Jesus tivesse vivenciado o sensacionalismo que os ministros ministram hoje, pega os endemoniados, vão para trás, qual é teu nome, diabo, de onde você vem? Ele não teria sido crucificado. Se ele tivesse usado os milagres que ele fez para se autopromover, como os ministros de hoje fazem, ele não teria sido crucificado. Se ele tivesse pregado essa mensagem, faça uma campanha, Deus vai te dar, ele não teria sido crucificado.
mas porque ele disse: negue-se a si mesmo, renuncie, traga a sua cruz e me siga. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir. A palavra de Deus nos últimos dias causaria comichões nos ouvidos de muitas pessoas. Pessoas que não suportariam ouvir a santa doutrina da palavra de Deus. E procurariam para si mestres, líderes que pregassem segundo a concupiscência do seu próprio coração. Ou seja, alguém que pregue para eles o que querem ouvir. Se não confronta o seu eu, se não confronta a sua carne, não é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é enxertada em você, começa a haver uma transformação da sua alma, que também atinge o seu corpo. Um evangelista natural vai atingir as suas emoções, mas um verdadeiro profeta vai tocar sua consciência. Ainda falta muito, irmãos. Vou deixar para domingo que vem. É sério. Tem muita coisa. Isso aqui é 2 mensagens, tá? Fica na segunda edição. Tem muita coisa para tratar na alma ainda, no corpo. Escute o que eu vou dizer. Uma das coisas que tem atingido a sua alma é a mágoa. O descontentamento com o nosso próximo torna a sua alma enferma. A falta de perdão torna você prisioneiro. Eu quero encerrar dizendo isso para você. Lembra daquela parábola de Jesus? Que um homem que devia foi perdoado da sua grande dívida. E esse servo tinha um conservo que também lhe devia. E ele não perdoou o conservo. Então ele foi levado diante do Senhor, que o colocou em tormento e prisão, dizendo a ele: tu não foste perdoado, não devia tu também perdoar como eu te perdoei? E por causa disso ele foi levado ao tormento e à prisão. Porque a falta de perdão, ela também te aprisiona. Se alguém vem aqui entre nós e começa a contar uma história triste, dizendo: pastor, eu estava bem com Deus, mas de repente, cara, chutei o pau da barraca, fui para casa noturna, me prostituí. Cara, você não vai aceitar isso muito bem. Você não vai achar isso normal, né? Você vai dizer: credo, misericórdia. É ou não é? Mas se alguém chegar em você e dizer assim: cara, fulano falou de mim, fez uma fofoca com meu nome, ou sabe, me prejudicou, me enganou, estou magoado, estou chateado, estou com raiva, não quero mais comunhão. Sabe qual é a reação de muitos de nós? É, cara, eu te entendo, eu sei como é que é. Nós aceitamos muito bem esse nível de pecado carnal. E ele é tão grave quanto o pecado da prostituição. Ele tem poder para te levar para a prisão, para o tormento. Por isso, meu irmão, sede santo como o Senhor é santo. Se Deus perdoou o homem, perdoe também. Ele te amou incondicionalmente. Ame, lute para amar incondicionalmente. Faça isso. Se liberte, viva essa santificação progressiva. Chega de ser crente só de nome, irmão, de carteirinha. Tire os adesivos evangélicos do carro. Se você não dá bom testemunho, pelo amor de Deus, volte à santificação. O meu apelo é esse nessa noite: santidade ao Senhor. Santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele está te chamando para uma santificação nessa noite.
Ele está te chamando para uma rendição nessa noite de santificação. É uma noite de ativação para você, irmãos. É noite de nos reconciliarmos com Deus. Essa palavra é muito propícia à ceia do Senhor, porque aqueles que comem e bebem, aqueles que participam do corpo de Cristo sem discernir, comem e bebem para a sua própria condenação. Eu tenho certeza que você entendeu hoje. O corpo que nós apresentamos aqui é o corpo de Cristo. Somos o santuário do Deus vivente. Quem peca contra o corpo, peca contra Deus. Então santificai-vos. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Que Ele nos vista de uma mitra sacerdotal, com o dizer santidade ao Senhor, com o lembrete santidade ao Senhor. Que todos os dias você possa vestir essa roupagem espiritual e dizer santidade ao Senhor, dizer não ao pecado, dizer não ao engano, dizer não à contaminação, ao erro, à injustiça, à malícia, dizer não, porque santidade ao Senhor. Meu Santidade ao Senhor. Esse é o nosso clamor.